Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão sobre essa série tá ótima. E agora a gente começou a falar de irrigação mesmo para valer. Nós estamos falando dos mitos e verdades da irrigação. E eu continuo aqui, do meu lado esquerdo, o Lineu Rodrigues, pesquisador da Embrapa. E Lineu, tá bom essa conversa, hein, rapaz? Nossa senhora, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema e aprendendo, tendo uma aula com o ministro hoje aí, da vida dele, fantástico. E agora pegando esse gancho para a agricultura irrigada, eu acho que a gente vai conseguir dar um salto aí nessa questão. O ministro falou que você é professor dele dessa área. Quem dera, o ministro é a pessoa mais gentil, mais simples que eu conheço. Ele que é nosso professor. Ô Alisson, é o seguinte, eu tô sentindo até que o tempo tá dando uma mudada aqui, é capaz de chover, viu? Mineiro acha que chove, sempre fala que chove. Mineiro, meu pai sempre fala assim, tá formando uma chuvinha, meu pai fala. Mas tá na hora dela mesmo, né? Tá bom demais, né? E o senhor falou um negócio importante, agora eu tô lembrando que eu conheço, acho que é o Marco Antônio Paulinelli, ele é produtor de água, eu recebi um cartão dele que ele falava assim, a fazenda é produtor de água. É muito interessante. Marco Túlio, isso mesmo, Marco Túlio. Marco Túlio Agronelli. Isso, Agronelli, produtor de água. É muito bom esse conceito, né? O que ele faz dá uma beleza. E vocês precisam de imaginar que essa é uma mudança que nós precisamos do povo, do consumidor também. Ele tem que saber que a água é um bem, não é finito, não, ele é infinito, mas precisa ser bem administrado, tanto na preservação, no uso, no manejo. Quando eu vejo o produtor fazer um serviço de proteção, de uma recarga de um determinado lençol, aquilo, rapaz, para mim é... E a Cerrado Brasileiro todo está fazendo isso. Pois é, isso mesmo. Eu acho que o Paulinelli ele botou a bola assim na marca do pênalti para você chutar aí agora, né? Fala aí vamos falar um pouquinho sobre esse tema do desperdício da água, da racionalização, da legislação, enfim, professor, agora o senhor nada de braçada aí. Tá joia. Então, assim, eu não gosto muito do termo desperdício, né? Que desperdiçar daquela ideia daquela água que foi mal usada, né? E a irrigação, na verdade, qualquer máquina, você não consegue 100% de eficiência, ela tem uma ineficiência. E essa ineficiência, ela está embutida aí nos sistemas de irrigação nossos, que a gente tem o que tem de melhor no mundo. O que tem de melhor no mundo, nós temos aqui no Brasil, que você pensar. Nossos equipamentos aqui são altamente eficientes e o produtor procura ser eficiente no uso da água, por quê? Porque a nossa energia é muito cara. Então ele tenta ter essa racionalização em termos de energia. Agora, essa palavra desperdício na agricultura irrigada, ela tem um outro viés, Carlão. Porque muitas vezes essa água que você joga mais no sistema de irrigação, que é uma água que está sendo, parece desperdiçada, que está diminuindo a eficiência do sistema, ela pode ser reaproveitada para quem está mais jusante. Ela volta para o sistema. Então, se você medir a eficiência de um produtor é uma coisa, mas a eficiência da bacia hidrográfica como um todo, ela é outra. Ela é maior, que geralmente essa água é reaproveitada. A não ser aquela que evapotranspira e sai do sistema definitivo e vai voltar a circular em outro momento. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. A legislação nossa, a Lei 9433, eu acho que ela é perfeita, ela é uma das melhores do mundo. Eu acho que agora talvez a questão do mercado entrando aí vai ajudar também em alguma coisa. Mas ela tem alguns princípios, essa lei que a água é um bem de domínio público. Isso é bom, por um lado, dar essa visão que a água é um bem de domínio público, mas, por outro lado, tudo que é de domínio público parece que você pode usar de qualquer jeito, né? Se não é seu, você não trata bem, né? Isso não é verdade, né? Ela tem um outro princípio dela, que os usos prioritários é dessedentação animal e consumo humano. Não existe uso prioritário. Eu sei, na cidade, gente, o pessoal mais do urbano, né? Não existe conflito entre a água da agricultura e a água da cidade. Porque se tiver conflito, vai fechar as torneiras do agro e a cidade vai usar. Porque é prioridade o consumo humano e dessedentação animal. Bom, está na lei. Ela fala que a bacia hidrográfica é a unidade de gestão, então você tem que olhar sempre a bacia hidrográfica. Então o produtor ele tem que começar a olhar mais para a bacia hidrográfica e não só para ele. Porque a água não tem domínio, ela passa, ela é dinâmica, se você não usou, ela vai embora. Então você tem que olhar a bacia hidrográfica, porque o uso que cada um faz ali vai interferir no seu uso e na qualidade da sua água. Ela traz também alguns instrumentos importantes, né?
como você colocou, que é como você vai conduzir a sua política. Ela fala da outorga, que todo mundo conhece, que a outorga é um instrumento fantástico. Não tem como você pensar em gestão de recursos hídricos sem você ter uma análise muito boa da oferta e da demanda. É como salário. Né? Se você não sabe quanto você ganha, como é que você pode planejar a sua vida? Você não sabe quanto que você gasta, como é que você pode... Então, você tem que saber quanto que você usa e quanto você está gastando. É que você falou no começo aí, a gente também falou que a demanda por água é menor do que a oferta. Tem muita água no mundo e a demanda está longe de usar toda a água do mundo. Mas por que tem que ter esse cuidado, então? Porque não está tudo no mesmo lugar? Como é que é isso? Essa é uma pergunta interessante. Então, a outorga deve regular isso, né? Porque uma coisa é você olhar a água na escala global. A escala global não muda, aquele 1 bilhão 300 milhões e não vai mudar aquilo. Mas em escala local, quando você pensa numa bacia hidrográfica, essa bacia tem uma capacidade de suporte, uma capacidade em fornecer água para todos os usos, vamos dizer assim. Então você imagina que você tem uma bacia hidrográfica que tem mais ou menos uma garrafinha PET de água, que ela produz aquilo um ano sim, se choveu bem, outro ano, se choveu pouco, ela vai produzir menos. Então, a gestão disso, a agência tenta fazer a gestão no ano que produziu menos, utilizando, porque ela reduz o risco. Imagina que essa bacia você tem uma pessoa, depois você tem 2, você tem 3 pessoas, começam a usar mais água daquela bacia. Então, localmente, vem essa ideia de conflito e essa impressão que a água está acabando. Ela não acaba, por isso que ela tem que ser bem gerida. Agora, a outorga ela vem regular isso. Com a outorga, você reduz o risco, você baliza, você põe a régua lá embaixo. Então, muita água passa e vai embora por causa disso. A outorga é um instrumento importante, mas, como o ministro colocou muito bem, ela tem que ser mais ágil. Você não pode deixar um empreendedor que aplica alguns milhões de reais, ou mesmo um pequeno produtor que aplica alguns R$1.000 que fazem falta para ele, com um empreendimento parado porque não tem outorga. Vai gastar 6, 7 meses, 2 anos. Isso não pode. Nós temos que dar agilidade nesse instrumento. Nós temos que trazer o produtor e o irrigante para a legalidade. Todo mundo que é ilegal é ineficiente. Imagina você no seu carro se estiver sem carteira. Você vai ficar dando volta para fugir da polícia. Vai ser ineficiente. Nós temos que trazer as pessoas para a eficiência. Um outro ponto importante que tem na lei é a cobrança, um outro instrumento. Essa cobrança dá muito debate, porque a cobrança não é imposto, ela é um preço público, tem que ser debatida, acordada. E os grandes estudos, na lei ela fala a cobrança vem para trazer um valor econômico para a área, ela é um bem de domínio público, mas ela tem um valor. E também aí pelo preço dela, ela acaba tentando fazer o irrigante assim, mais racional no seu uso. Mas os estudos, ministro, mostram que isso não tem efeito. Que é muito melhor fazer um trabalho forte de conscientização e capacitação. Tá? Ela tem os outros instrumentos de enquadramento, que é um outro instrumento que você dá limites de qualidade de água de acordo com o uso, com a territorialidade. Tem também o sistema de informação de recursos hídricos. Então, tem todo esse arcabouço. Então, a nossa legislação ela é muito boa, ela tem que ser mais ágil, principalmente nos estados, mas a gente precisa disso para você equalizar, para você não ter conflitos pelo uso da água localmente. Porque a nível global, como você falou, a água é constante, 97,5% está no mar, mas se você tem energia, você traz água do mar para cá. Aí o outro problema é a energia. Para produzir alimento irrigado, você precisa de água e precisa de energia. Isso é fundamental e esses 2 fatores aí são importantes. Olha, como vocês sabem, o Fala Carlão vai estar agora em novembro, nós vamos participar da COP27, lá em Sharm el-Sheikh, porque esse tema de sustentabilidade, crédito de carbono, tudo isso é um tema que a gente acha relevante. Daqui para frente, cada vez mais, a gente vai ter que entender muito desse assunto para a gente não ficar aí no achismo, e o Brasil precisa ser... cozinheiro desse assunto, o Brasil precisa estar, né, na demanda desse assunto. Tem um tema que, antes de a gente fechar este Fala Carlão aqui, e daí nós vamos para o capítulo final aqui, que eu quero ver a reflexão de vocês sobre o futuro. Eu queria provocar vocês, porque já escutei um tema do tipo assim, a agricultura brasileira exporta água, assim, falando num sentido, vamos dizer assim, pejorativo do nosso agronegócio. O que o senhor diria para esse povo, hein? Isso aí você sabe que não tem nenhum sentido. Você, ao produzir alguma coisa, passa por esse processo vários insumos, inclusive a água, que é um dos principais. Sem ela, você não tem o desenvolvimento da planta conforme é necessário.
Portanto, esse é uma afirmação que eu não posso nem querer discutir. Não há nenhum sentido você querer proibir um determinado produto ou determinado sistema produtivo só se ele estiver te prejudicando. Aí você já tem uma legislação específica para isso. Mas você tem que estimular, porque o homem pode ficar sem tudo, mas comer e beber água ele não fica sem. Um dia só ele morre. E comer depende de água também, né? Então, depende de água. Água é um tema, olha, top de link. Escuta, as suas considerações finais aqui do nosso penúltimo episódio dessa série. Viu? Mas já? Já, você viu que a série tá indo e o tempo nosso tá quase esgotado lá já. Não, mas eu vou ter que concordar com o ministro, essa questão de exportar água, e tem algumas pessoas que querem cobrar pela água, cara. Mas eu vou ter que estender mais uns 2 minutos na minha fala, no Fala Carlão aqui, porque eu acho que isso é importante, esse conceito. Muitas vezes a gente pega uma boa coisa e usa ela de forma errada. No Brasil, a gente é mestre para ir lá fora e pegar as coisas e implementar de forma errada. Esse conceito vem na década de 90, mais ou menos, ali, quando alguns pesquisadores eles queriam identificar um indicador, uma métrica, para que você pudesse quantificar o quanto de água você usa para produzir um bem ou serviço. Isso é importante. Por quê? Porque com isso, os países que têm pouca água poderiam priorizar o uso daqueles que usam menos água e importar o resto, você criar aptidões por regiões. Esse mapeamento seria interessante. Posteriormente, o pessoal melhorou isso aí. Ele falou quanto é produzido, por exemplo, quanto você gasta de água azul, quanto você gasta de água verde, cinza, para produzir determinado bem ou serviço. Isso é importante para o planejamento. Por exemplo, a agricultura irrigada, ela usa muita água verde e muita água azul. Então, você começa a ter essa contabilidade. E aí o pessoal vão começar a cobrar porque exporta muita água. Não exporta, você não pode cobrar por uma água ou de um bem ou de um serviço. Que se você não usar essa água para nada, ela vai embora e ela vai ser exportada por meio do ciclo hidrológico. Então, isso aí foi piorado, Carlão, por meio da famosa pegada hídrica, que é um conceito interessante, mas a pegada hídrica ela tem a finalidade de medir quanto que um indivíduo, uma região, um país usa de água. É do indivíduo, ela vem quanto o Carlão usa de água. Aí vem aquela famosa coisa, para produzir uma xícara de café gasta 140 litros de água. Isso não tem sentido nenhum. Você trazer isso para a sociedade de maneira geral, porque não agrega nada. Métricas são importantes, a gente desenvolver métricas em pesquisas científicas, onde você possa comparar as coisas dentro do próprio setor, para você melhorar a eficiência dentro do próprio setor. As métricas de um setor não valem para você comparar entre setores. Então, quando você pensa em água, os setores muitas vezes eles brigam para aquela, mas você tem que sentar e negociar. A água é sinônimo de diálogo para você crescer. E, na minha opinião, um fim nobre, um uso nobre da água é a produção de alimento. Uma vez, para finalizar a minha fala, estava no Tocantins e uma repórter de uma TV me perguntou: Garção consome muita água? Aquela conversa de sempre. Eu falei: se eu pudesse ser governo por 2 dias, ministro, eu faria o seguinte: eu ia dar 100 litros de água para cada cidadão, e cada cidadão faz com seus 100 litros o que ele quiser. Dos meus 100 litros, eu ia pegar 70 litros para produzir alimento, porque eu gosto muito de alimento. Quem não gosta de alimento não usaria nada, né? Então, acho que a água ela é muito isso, é você definir as prioridades. Já está definido em lei, mas algumas regiões onde você tem um estresse maior, que é crítico, você sentar com a sociedade e definir quais são os usos prioritários da sua água. Eu acho que qualquer política de Estado sério deveria colocar a produção de alimento como um uso prioritário da água. E, lógico, para isso você tem que ter um casamento das políticas, né? A política principalmente de recursos hídricos, meio ambiente, energia e produção de alimento. Maravilha. Gente do céu, ó, eu quero chamar a atenção para vocês que essa série nossa aqui sobre irrigação tá uma delícia. Agradecer aí o apoio da Netafim para a realização desse projeto e dizer que você só tem a chance de ver mais um capítulo. O último capítulo da série vai ser daqui mais alguns dias e você vai acompanhar tudo isso no seu programa Fala Carlão. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.